A tapeçaria da história americana é tecida por uma vasta e complexa coleção de eventos, culturas e movimentos sociais que moldaram os Estados Unidos ao longo dos séculos. Desde os tempos pré-coloniais, quando as terras eram habitadas por diversas nações indígenas, até o presente, a história americana reflete uma contínua interação entre liberdade, conflito, inovação e mudança. Aqui estão alguns dos principais fios que formam essa tapeçaria. Culturas indígenas antes da chegada dos europeus. As terras que hoje constituem os Estados Unidos eram habitadas por várias nações indígenas, como os Cherokees, Apaches, Sioux, Iroqueses, entre outros. Suas culturas, línguas e tradições eram diversas e adaptadas aos diferentes ambientes em que viviam, do Alasca ao sudoeste desértico. Colonização europeia. A chegada de exploradores espanhóis, franceses, holandeses e ingleses a partir do século XVI deu início à colonização do continente. A fundação de colônias britânicas ao longo da costa leste, como Jamestown, 1607, e Plymouth, 1620, foi um marco importante. Com o tempo, as tensões entre os colonos britânicos e o governo da Inglaterra levaram à Revolução Americana. Revolução Americana e Independência. Entre 1775 e 1783, as 13 colônias se rebelaram contra o domínio britânico, culminando na Declaração de Independência em 1776. Liderados por figuras como George Washington, Thomas Jefferson e Benjamin Franklin, os americanos lutaram pela criação de uma nova nação baseada em princípios de liberdade e autodeterminação. Expansão territorial. Nos séculos 19 e 20, os Estados Unidos expandiram suas fronteiras de maneira agressiva, comprando terras, como a Louisiana em 1803, firmando tratados e enfrentando nações indígenas e outros países, como o México, em conflitos que resultaram na incorporação de vastas áreas do Oeste, Sul e Sudoeste. A ideia do Destino Manifesto alimentou essa expansão, justificando-a como direito divino dos americanos de ocupar todo o continente. Escravidão e Guerra Civil. A escravidão foi uma instituição central na economia e cultura do sul dos Estados Unidos até meados do século XIX. As tensões entre os estados do norte, mais industrializados e abolicionistas, e os estados do sul, agrícolas e pró-escravidão, culminaram na Guerra Civil Americana, de 1861 a 1865, a guerra mais sangrenta da história dos Estados Unidos. A vitória do norte resultou na abolição da escravidão, com a 13ª emenda, e no começo de um longo processo de reconstrução e integração social. Industrialização e imigração. O final do século XIX e o início do século XX foram marcados pela rápida industrialização, especialmente no norte do país.